Maranata, querido jovem adventista, seja bem-vindo mais uma vez a mais um podcast do nosso Código-Chave. Uma nova temporada se inicia. Que maravilha, meus amigos, Quem hein? diria, né? Quem diria a segunda temporada? Bênção Que é pura, isso? né, cara? Bênção Graças a pura. Deus. Louvado seja Deus, até aqui Amém. nos ajudou o Senhor e vai continuar nos abençoando. Amém. Olha só, eu sou o Caleb, hein? Da cabeça aos pés. Que é isso, mestre? Temos um convidado de honra. Nós lutamos na temporada passada para que ele estivesse aqui. Mas não foi possível, tá perdoado, tá bom? Mas hoje ele está aqui conosco, Cleiton. Isso aí, meu chefe. Até que enfim você conseguiu trazer o chefe aqui, hein? Enfim, Cleiton. Não vou É isso falar aí. seu nome, fique à vontade de se apresentar, se é que alguém não te conheça, provavelmente quem não é da região, né? Quem não é do estado. Mas, por favor, pastor, se apresente. Prazer aí, Brunão. Aqui quem está falando é o pastor Fabinho. Cuido dos jovens aqui na Associação Sul Espírito Santense. Nem tanta honra, tá, Brunão? Foi tanta luta para estar aqui que hoje, quando eu saí de casa vindo para esse podcast, o tempo até fechou, cara. Começou a dar uns raios ali. Eu falei, gente, tá tudo conspirando contra. Em algum lugar choveu. Mas eu sou capixaba mesmo, sou até de Cariacica, terra da nossa associação. Estou há 12 anos no ministério e há um ano no Ministério Jovem aqui. Isso Estamos aí no segundo ano no Ministério Jovem, né? Conta para nós, pastor, um pouquinho, para quem está aí assistindo a gente também, como que está sendo a experiência à frente do Ministério Jovem? Rapaz, cuidar dos jovens é viver em altas emoções sempre, né? É uma intensidade porque todo final de semana a gente tem movimento, é sexta jovem, é culto jovem, é subida em morro, é pernoite, é acampamento, É futebol, é semana de é oração, esporte. é coisa na praia. Então, assim, é um movimento que nunca para. E o mais legal disso tudo, assim, o movimento que a gente tem visto com a galera, o movimento evangelístico, movimento missionário. Os jovens fazendo missão. Isso está sendo lindo de ver. Isso é verdade. E cansa, gente, mas assim, é um cansaço que a gente se sente tão abastecido pelo que a gente vivencia que a gente até ignora o cansaço. Isso é um cansaço satisfatório, digamos assim, Exatamente. né? Você sai revigorado e tudo mais, né? Nós participamos do Acampi Jovem no ano passado, Regência, né? Tá Sim. muito bom. E agora nós estamos na Missão Caleb. Quais as expectativas? Então, quando se fala de Missão Caleb, hoje a nossa maior preocupação é a galera pensar que qual é o meu dever como jovem adventista na comunidade? Qual é o meu papel na comunidade? É simplesmente fazer uma ação isolada e ir embora? Ou fazer um trabalho onde a gente começa e tem continuidade? Hoje a nossa preocupação é essa, que o Ministério Jovem, qualquer igreja, seja saindo para ir para uma outra cidade ou fazendo ali dentro da própria comunidade, você fazer um trabalho, uma ação ou um estudo que você vai poder acompanhar durante todo o ano. E a gente continuar nessa pegada até a volta de Jesus. Porque a missão, ela não tem intervalos, né? A missão continua até Jesus voltar. Eu fico assim, empolgado, maravilhado, entendeu? Até um pouco triste, porque na minha época não tinha Caleb, né? Eu digo minha época porque pelas barbas vocês conseguem ver que não sou tão jovem assim, né? Vale ao Espírito. Trabalho com jovens. Não sou jovem, reconheço, mas trabalho com os jovens. Trabalhamos, né, com os jovens e tal. O Caleb Raiz é muito bom, hein? Na nossa igreja aqui teve 2 anos consecutivos, né, Cleiton? Foi bênção. É muito legal mesmo. Trabalhamos assim, né, nos bastidores, auxiliando naquilo que a gente podia, né? Mas a gente vê essa galera diariamente saindo para evangelizar e vir aqui dormir na igreja. Era o desejo de Davi, inclusive, né? Morar na casa de Deus. E eles ficam 15 dias aqui, 2 semanas, fazendo esse trabalho. É maravilhoso. Inclusive, aqui perto da igreja de vocês vivenciaram uma experiência, aqui perto de onde acontece a gravação, de um Caleb Raiz, que foi uma semeadura para uma igreja que surgiu no ano passado, né? No ano de 2024, que é a igreja do bairro Industrial, né? Exatamente. Começou com uma equipe de Caleb Raiz, que agora já está indo para uma outra missão, vai estar trabalhando no município de Cachoeiro, nesse mês de janeiro. Que massa. Que é a galera que dá Geração Esperança também. Exatamente. Que bom. Cleiton, fala para nós um pouquinho, dá licença, tá bom, pastor? Para ele falar um pouquinho para a gente
Como que vai ser aí no dia 18, não é isso? Caleb e tal. Começamos no dia 18 essa missão. Algumas equipes aí, né, algumas equipes Caleb Raiz, outras equipes Caleb Urbano, né? E como você falou, a Caleb Raiz, ele é muito legal, né? As pessoas, os jovens saem das suas igrejas, das suas casas, vão se colocar em outra localidade, dormir naquele lugar, né? Mas eu gosto muito também, tá, pastor? Do Caleb Urbano, porque Legal. o Caleb Urbano, você acaba esse período de 15 dias da Missão Caleb, mas na igreja você pode continuar, dar continuidade Trabalho continua, ao né? trabalho evangelístico, né? E é assim que algumas igrejas vão fazer. Só não pode, Bruno, esse ano, ser Caleb Golfinho. Aquele que Opa, esse sobe, faz a gracinha e desce. Não pode. Esse é novo, hein? Essa é nova, né? Na realidade, esse aí, Brunão, ele tá sendo comum, Ah, é? mas aí a gente tá abolindo agora, tá proibido. É isso aí. Mas o Cleidson citou um negócio interessante, porque esse ano também surgiu uma igreja aqui na nossa associação, fruto de uma semeadura de um Caleb urbano. Uma igreja que vai para uma comunidade vizinha e faz um trabalho missionário. Muito bom. Maravilhoso, então, né? Que maravilha. Que, né, todos vocês possam se envolver aí, né? Camisa já no peito, pastor ali é como líder dos Calebs. Só bênção, É né? isso aí, tá certo? Galera, vamos então, ó, uma nova temporada, tá certo? Começamos. Uma nova temporada, um novo desafio. Richard, você consegue colocar a capa aí? Você consegue, né? Ah, dá para levantar aqui um pouquinho mais, né? Tá bom, Aline. Tá bom. Aline e Richard nos bastidores aqui. Nós vamos falar um pouquinho mais deles também, que a gente ignorou eles. Eu acho que a temporada toda passada. É verdade. Né? Mas sem eles nós não somos nada. Tá A gente bom? vai marcar uma data para eles participarem conosco aqui. Vai orando, Cleiton. Metanoia, aí você tem aqui, né, tipo um cérebro, uma chave. Nós vamos desvendar aqui, pastor, esse código, hein? Pastores, né? Esse código, tá certo, gente? Vamos lá, então, para o nosso texto. Não, opa, já ia esquecendo, galera. Puxa, vocês iam deixar passar. Você hein? está empolgado, Bruno. Exatamente. Nossas redes sociais. O pessoal precisa seguir a gente aí nas redes sociais, @código-chave, tá certo? PDC, que é o nosso Instagram. Você pode interagir conosco ali, inclusive, tá certo? No YouTube, provavelmente você deve estar assistindo a gente aí, né? No canal Código-chave. Se inscreva, se não se inscreveu ainda. Não seja golfinho, é assistente golfinho, né? Que está assistindo a gente aí e depois vai sumir. Não. Vai lá, se inscreve para você acompanhar as novidades com a gente também, tá certo? Dessa nova temporada, tá bom? E também nós temos a comunidade no WhatsApp que você pode participar. Vai colocar aí para nós, Richard? Aí, então, vai colocar aí para nós na tela para você participar da comunidade no WhatsApp. Ali você pode interagir conosco também, dar ideia, fazer perguntas, seja o que for, tá bom? Você vai conseguir interagir conosco. Ainda estamos nas plataformas de áudio, não é isso? É isso aí. No Spotify. Você Áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Que bom, que maravilha. Estamos chique demais, tá bom? Gente, ajuda a gente. Compartilha com alguém esse vídeo, entendeu? Esse conteúdo. Você ainda vai ouvir o que nós vamos falar aqui. Se você achar interessante, que vai servir para alguém esse tema, não guarda só para você, não. Compartilha. A gente precisa crescer aí. Não para nós crescermos, mas para o evangelho ser pregado. Não é isso, pastor Madison? Exatamente. Mas necessitamos. É o que a gente tem falado aqui. A gente não quer like. A gente quer que a palavra de Deus possa alcançar vidas, né? Exatamente. Isso aí. Que você não nos siga, que você siga Jesus. Mas Jesus Cristo. Isso aí, muito Nossa, bem. Melhor versão. Né? Mas eu acho que a gente, né, não sei, desculpa aí a pretensão, digamos assim, né? Falar igual Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Rapaz, tem que ter cacife para falar um negócio Ou desse. seja, né? Nos siga porque a gente segue a Cristo. Exatamente. É isso aí. Muito bom, muito bom. Então vamos lá? Vamos começar então. Cleiton, começa com a oração para nós, por favor. Então vamos orar. Onde você estiver aí, nos ouvindo, nos assistindo, feche seus olhos e acompanhe essa oração conosco. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez, ó Pai, recapitulando essa lição, Senhor. Uma nova temporada, uma nova lição, um novo desafio, mas nós temos a certeza, ó Pai, que o Espírito Santo tem nos guiado
E assim, ó Pai, esse mesmo Espírito, nós pedimos que Ele inunde os nossos corações, Amém, Senhor. que Ele invada as nossas mentes, ó Pai, e que nós possamos ser transformados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, Senhor. Amém. Ilumina-nos neste momento, Senhor, a nós que estamos aqui e aos ouvintes também que estão do outro lado, ó Pai, que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo. Amém. Abençoe-nos, guarde-nos, nos oriente, nos instrua, nos guie, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. 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 Isso aí. Vou tirar o bonezinho aqui, vou deixar aqui em cima, porque a gente já orou, eu vou ler aqui a palavra de Deus também, né? Então, em reverência. Mas eu acho que essa galera vai querer ganhar esse boné aqui, hein? Eu Será? quero, hein? Será que Vai ter vir com- oportunidade Vai aí, ter? ó, se liga. Olha, Então tá bom, então tá certo. Vamos entrar então no nosso tema, o primeiro tema dessa temporada. Nós já folheamos já aqui o nosso guia todinho de tanta fomeagem, né? Logo que ele chegou. Renovando a mente é o título que nós vamos estudar agora aqui. Se você está com a Bíblia aí ou está com o seu celular e consegue assistir a gente e ao mesmo tempo abrir a Bíblia, abra aí e nós vamos abrir aqui, a minha já está marcada, no texto-chave dessa semana, que é assim, são uns versos maravilhosos, maravilhosos. Vai estar na tela para você aí também, porque o Richard é fera, tá bom? Romanos, capítulo 12, dos versos 1 ao 3. Vamos ler. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Preste atenção, hein? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém ou não amém? Glória a Amém, Deus. glória Amém. a Deus, é ou não é? Que texto sensacional, maravilhoso que Paulo deixou para a gente em Romanos 12:1. E nós vamos destrinchar, com base nesse texto aqui, o que o guia vem trazendo para a gente, né? Sobre a renovação da nossa mente, como que funciona isso. Tá certo? Vamos já para a tirinha direto? bora. Fala para nós, Cleidson. Richard, tirinha na tela aí, pro pessoal acompanhar. Rapaz, você não precisa nem pedir, ele já tá lá fazendo Falou sinal. tirinha, já apareceu. Já Já. apareceu. Tá vendo? Tem aqui o diálogo de 3 jovens, né? Parece que tem no primeiro quadro 2 ali, conversando e tal. Uhum. E chega um terceiro, aí eles perguntam assim. Aí o terceiro pergunta assim: R$2 ou um segredo? Tá comum a gente ver esse vídeo, né? R$2 ou um presente misterioso. Né? A gente acompanha no Instagram aí, nas redes sociais. É meme. Aí o rapaz fala, um segredo. E ele foi sábio, né? E aí o terceiro diz assim: a mente é transformada por aquilo que contempla. Né? Eu entendi o seguinte: nós somos aquilo que acompanhamos. Uhum. E hoje a gente está muito nessa questão de rede social, Isso aí. né? De ser seguido, seguidores, né? Influencers. Então, aí fica imaginando o seguinte aqui, né? Você é aquilo que você acompanha nas suas redes sociais, por exemplo. Sim. Né? Você é aquilo que você lê, você é aquilo que você assiste. Assiste aquilo que você ouve. Aquilo que você ouve. Aí a pergunta que ficou na minha mente é o seguinte: o que eu tenho ouvido? O que eu tenho assistido? O que eu tenho acompanhado nas redes sociais? Qual é meu dia a dia? Sim. Isso tem sido bom para mim ou ruim? Isso tem sido bom para mim? Aí a gente pode citar profissionalmente, na vida acadêmica, né? Na vida social, no casamento, Na sua saúde mental. saúde mental, que a gente vai Não é? A gente trabalhar vai falar muito, muito né? sobre isso. Sobre Sim. isso. E principalmente, isso tem te aproximado ou tem te afastado de Deus? Sim. A gente até percebe que, tanto a nível social quanto a nível bíblico, já vindo aqui para a teologia, esse é um pensamento comum. No livro Caminho a Cristo, a página 555, diz assim, que nós somos transformados pela contemplação e o Espírito ele se adapta facilmente com aquilo que ele passa tempo acompanhando. E socialmente tem um ditado popular que diz, né?
diga-me com quem você anda, que eu direi quem você é. Então, você vê que tanto a nível social, quanto a nível, partindo aqui da Bíblia, da teologia, aquilo que você acompanha com mais tempo é aquilo que vai moldar você. E aí a gente vai entrar muito nisso aí durante a lição, né? Isso aí, ser moldado por isso. Suas impressões, pastor Madison, dessa tirinha aí. Eu acho que o rapaz ia preferir os R$2, né? Que o segredo é meio misterioso mesmo. Será que deu um bug na mente dele? Quem é que não gosta de um segredo, né, rapaz? É isso mesmo. Mas o que a gente vive é essa realidade de que, pela contemplação, a gente é transformado, né? Isso aí. Então, quando a gente... E a gente vê isso no dia a dia, né? Quando você começa a ver algumas coisas no seu smartphone, né? No seu computador, você vai ver que, de repente, surge, né? As pessoas entendem que é aquilo que você gosta. E você começa a assimilar essas coisas e isso vai mudando a sua maneira de ver. Por isso que tem pessoas que têm mudado de opinião. O grande problema não é você estar suscetível a mudança, mas existem coisas que não se negociam quando se trata da palavra de Deus, do seu bem-estar. Quando nós temos o texto aí que diz assim que nós precisamos, no capítulo 12, o verso 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né, peço que oferecendo o seu corpo como sacrifício, né, nós nos entregarmos completamente, o capítulo 1, versículo 1, né, completamente ao Senhor. A Ellen White fala assim, as entradas da alma, aquilo que eu estou ouvindo, porque o meu corpo envolve tudo. Então, o que eu tenho visto? O que eu tenho ouvido? O que eu tenho me alimentado? E todas essas coisas, elas mudam o meu estilo de vida e a maneira de eu ver. Por isso que às vezes as pessoas assim, mas eu pensava assim, mas agora não é mais. Agora, tratando-se da palavra de Deus, a gente tem que entender que a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Absoluta. Bem, pastor, o senhor comentou aí, eu estou com medo do algoritmo das redes sociais. Porque agora eu estou pensando em alguma coisa e está aparecendo para mim. É incrível. Você pensou numa pizza, né? Boa. Sim. Agora, assim, a gente tem pegando esse link aqui do pastor Madison, a gente tem uma tentação de fazer uma dicotomia do que é vida religiosa, vida espiritual do restante da nossa vida. Isso é comum. Por isso que, assim, é muito comum você falar assim, cara, eu vou assistir uma série aqui. E às vezes aquela série ela está totalmente contra os princípios daquilo que você ouviu no sábado de manhã. Mas parece que a sua vida comum, a sua vida cotidiana, quando você está fora do ambiente eclesiástico, parece então que ela se despiu da religião. Então a gente tem esse costume de fazer essa dicotomia, quando o texto bíblico está dizendo sacrifício vivo, integral. Josué, quando ele fez o apelo, quando ele estava encerrando a carreira dele no texto de Josué capítulo 24, ele diz assim, se vocês vão adorar a Deus, adorem a Deus integralmente e fielmente. Quando ele fala uma adoração integral, ele está falando uma adoração quando tu está lá no teu trabalho. Quando você está lá na lavoura, né? Igual naquela época, quando você está em casa com a família. Então, a gente vai entender por que de tantos transtornos a nível emocional por causa dessa dicotomia que a gente faz de vida espiritual da nossa vida normal aí em todos os outros aspectos que envolve profissão, família, hobbies e outras coisas mais. É aquele outro memezinho, né? De dia de um jeito, à noite de outro, né? Mais ou menos assim. Exato. Né? Então, tentando ter uma vida dúbia e tal. Mas vamos avançar? Vamos que vamos. Vamos para o contexto aí, pastor Madison. Fala pra gente, voltando ao rumo. Voltando ao rumo. Por E que tem, voltar ao rumo, né? tem uns QR Codes aí agora também. O que isso quer dizer para nós aí? O que o guia vem trazendo? Então, você passa a ter acesso assim, a coisa assim, você fica mais inteirado, né, da lição. Você vê que toda ela... Vou até abrir. Né, alguns materiais da igreja agora, quando você... Eu não sei se ele tem aqui... Você tem os seus QR Codes, você avança lá, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar materiais extras, né? A gente pode fazer ao vivo, né, aqui, né? Mas deixa eu avançando esse aqui. primeiro,
ele vem trazendo a matéria sobre a OMS, né? Exatamente, Exato. isso que eu ia falar. Os dados, Aí ela vem mais completa, vai fazer citações e você vai acesso a algumas fontes, né? Então são as fontes. São algumas fontes Exato. que tem, que pode É a ser referência material, mesmo na vídeos, artigos, algumas coisas assim. Muito bom. Mas eu vou me deter um pouquinho aqui na lição mesmo, que tem algumas coisas aqui que nos chamam a atenção, né? Por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que 1 a cada 8 pessoas, né, sofre com algum transtorno mental. Né? A gente sempre brincou no passado daquela coisa assim de médico e louco, cada um tem, né? Todo mundo tem um pouco, mas agora acho que todo mundo tem um pouco é só de louco, né? Tem mais um pouco é de louco. Então esse é um dado agravante, né? Então assim, e outra coisa que me chamou a atenção aqui na lição, que anualmente no mundo 703 mil pessoas morrem devido ao suicídio. Caramba. Para mim já é alarmante. Que o suicídio está inteiramente ligado às questões mentais. Né? Exatamente, porque em algum momento aqui na lição a gente vai ter que entender mais aqui dentro desse contexto da metanoia, a gente entender, cara, que aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, né? Até mesmo a nossa alimentação, elas mexem aqui. Porque nós vivemos num grande conflito cósmico. E essa batalha do conflito cósmico, ela é aqui, ó. É Deus querendo nos orientar qual é o caminho, o inimigo trabalhando, tentando tomar posse da nossa mente. E quem governa a sua mente já era. Se você perde o controle, já era. Você perde o poder de decisão, acabou. Aí agora você vê 703 mil pessoas, né? E essa o suicídio é a 4ª principal causa de morte entre adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Pastor. Aí você vê o desafio quando você tem essa liderança, né, sobre sua responsabilidade. 4º, rapaz, é muita coisa. Então a gente vê que aonde estão os nossos jovens. Mas quando você passa para olhar para aí, quem é que mais acessa, né, as mídias sociais? São os jovens. Então isso tem muito a ver com aquilo que está sendo, de que nós estamos alimentando. Eu acho que não só o conteúdo, mas a quantidade de informações. Sim. Que aí a galera não está conseguindo assimilar, filtrar essas informações. Limitar. Limitar, porque é toda hora informação, de todo o mundo, Sim. entendeu? Eu acho que é isso daí, não está conseguindo limitar. Você ter a temperança, exercitar a temperança em relação àquilo que você está consumindo digitalmente, né? É interessante aí que você falou a questão do suicídio, pega justamente essa faixa etária do Ministério Jovem, a gente tem de 16 a 30 anos, e aí nós temos hoje uma grande luta, e eu quero até recomendar aqui uma literatura chamada Geração Ansiosa. Esse livro, A Geração Ansiosa, está sendo um best-seller aí nas livrarias, vale muito a pena. Não é escrito por alguém do âmbito eclesiástico, mas ele vai fazer algumas recomendações práticas baseadas em experiências. Por exemplo, uma criança tinha muita vontade de ganhar um iPhone. Eu lembro dessa experiência que eu li no livro. E ele tinha uma vida assim, tranquila, de alegria, de interação. E ele conta ali no relato do livro que a partir do momento que ele adquiriu aquele iPhone, a criança só ficava isolada e quando o iPhone era retirado dela por algum motivo, ela demonstrava irritabilidade, agressividade, falta de vontade de fazer as coisas. Caramba. Então, assim, a gente não tem noção de como essa falta de moderação no consumo dessas informações múltiplas tem sido a causa principal desses transtornos aí. O resultado desses transtornos, né? Isso aí. A gente está vendo crescendo um índice muito grande de pessoas com falta de concentração. A gente tem ouvido e lido algumas pessoas da área, né? Aliás, em alguns momentos nós vamos ter pessoas profissionais qualificados assim da área, né? Sempre a gente vai ter a base bíblica, mas profissionais que possam dizer. Mas o que a gente tem ouvido hoje é que tem crescido, tem aumentado muito o índice de pessoas aí diagnosticadas com TDAH, autismo, autismo. E isso já está começando a ser associado às redes sociais, o tempo que se gasta. Eu lembro que a gente teve uma atividade aqui, pastor,
E vocês devem lembrar que a gente, né, fez com os jovens. Onde tem gasto tempo, foi lá no Instagram, nas configurações. Você consegue olhar. E alguns ficaram à vontade. Teve alguns lá que eles se surpreenderam com eles mesmos, porque teve um ou outro ali que ficava 12 horas diárias nas redes sociais. 12 horas diárias. Quer dizer, um dia tem 24 horas. Você levando em conta se ele não está trabalhando ou se ele está estudando, o que ele está fazendo da vida? Aí vem aquelas crises, né? Vem as crises emocionais, vem os desapegos da vida, tudo isso está envolvido. Mas o que nos chama a atenção é essa faixa etária jovem que está presa a isso. Quando a gente olha para trás, o que eu percebo, e a gente está falando do mundo de uma forma geral, não é só dentro da igreja, do mundo de uma forma geral. Em algum momento, nós perdemos a rota. Em algum momento, nós perdemos a rota. Né? Acho que bugou o nosso GPS, saímos aí, perdemos, né? E nós precisamos recalcular essa rota e voltar. Porque está ficando desafiador. Essa é assim, uma questão. Aonde iremos chegar? Eu falo, iremos a humanidade. Aonde que vai chegar? Pelo tanto de conhecimento da ciência, né? Que realmente aumentaria nos últimos dias. Mas como que esse conhecimento vai ser benéfico para nós? E agora ele está sendo de forma que vai estar nos prejudicando. Sim, e a grande batalha é o seguinte, hoje isso envolve muito a questão da aceitação social. Até o Jonathan fala nesse livro, que é o autor, que igual para os meninos, a grande batalha deles é que eles ficam envolvidos no universo de jogos eletrônicos, onde todos os amigos estão jogando. Então, para eles, não jogar é estar fora do grupo. E para as meninas, é estar dentro de uma rede social como o Instagram, compartilhando ou consumindo imagens, que todo mundo partilhando, está todo mundo vivendo isso aí. Você não consumir isso é você ser excluído do grupo. Agora, como que você vai tomar uma decisão? Porque aí agora tem até que ver com o título, não é nem da semana que a gente está estudando aqui, não. É o tema geral da lição. Porque o que é metanoia? Metanoia é uma palavra que tem origem grega e ela significa literalmente mudança da mente. A palavra meta, ela está relacionada diretamente com mudança. E trazendo para o âmbito bíblico, isso tem que ver com confissão, com arrependimento, com mudança de rota. E mudar a rota muitas vezes vai envolver você ter que negar estar dentro de determinados grupos onde você se sente aceito, validado. Caramba. É uma decisão muito desafiadora, é uma decisão muito difícil. É verdade. Mas isso, não é por acaso, a gente fechando essa parte de voltar ao rumo, não é por acaso que essas coisas tenham acontecido. Né? O inimigo, ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele trabalha aí nos bastidores e está querendo dominar a nossa mente. E a gente precisa ter cuidado com isso. Tá? Porque uma vez que a sua mente é dominada, você perde o poder. Perdeu o seu poder de decisão, acabou. Você fica vulnerável. Exato. E quando você está vulnerável, amigo, para onde o vento soprar, você vai. Aí você está sujeito aí o que mais a gente vê, o relativismo, né? Então, o achismo e tantas outras coisas. Nós estamos só no começo dessa lição e eu já venho com uma pergunta intrigante. Seria a rede social uma droga? Comparada a uma droga? Já tem alguns especialistas que já chegaram a essa conclusão. Porque se a pessoa fica irritadiça porque tira o celular, que é o acesso à rede social, né? Se ele se isola, são sintomas que a gente vê e via, né, em situações de uma dependência, que a pessoa se abstém mas daquilo vai longe, dali. Bruno. A gente vai assim, incrível, vamos sair de férias. Vamos sair de férias. Nós vamos ficar na casa da vovó, nós vamos para uma pousada, nós vamos para um hotel. Qual a primeira coisa que você pergunta? Tem Wi-Fi? Você chega lá, você fica louco, Ou né? nem vai. Aí qual a outra pergunta quando você chega nesse lugar aí? Você já vai lá, qual é a senha do Wi-Fi? Não é uma dependência, foi criada. Exatamente. Foi assim, criada e aí o outro pensamento é o seguinte: nós não estaríamos aqui se não fossem as redes sociais. Sim, exato. Isso é de fato, né? Então, ou seja,
não é de tudo ruim. Sim. Vamos A gente plagiar, não- a né? gente não- Use com A gente moderação, não né? quer demonizar a rede social. Exato. Jamais Mas a demonizar. gente precisa saber como usá-la. Exatamente, é isso que a gente Como precisa aprender. Tudo em excesso é Aproveitar. prejudicial à saúde. Ela não tem um caráter negativo como outras drogas, de que qualquer forma que você usar vai continuar sendo droga, né? Aham. Mas ela tem um caráter que realmente, usado de forma imprudente, vai criar essa escravidão, né? Exatamente. Essa escravidão e essa dependência. Tá certo. Compreenda a parte do compreenda aí, por trás das cenas. Traz pra gente, pastor Fabinho, suas impressões aí dessa parte para nós. Então, eu quero explorar bem esse texto. Esse texto aqui, ele é extraordinário. Romanos capítulo 12, ele tem que ser o lema da vida do cristão, e eu vou falar bem por que isso aqui. Especialmente o verso 2. Quando a gente lê o verso 2, tem umas palavrinhas chaves ali. Eu vou destacar duas aqui por causa do nosso tempo. Vamos lá. Primeira palavra que eu destaco aqui é a palavra conforme. Aparece na minha Bíblia aqui conforme. Em algumas outras Bíblias vai aparecer imitar. Por exemplo, na Bíblia Viva vai aparecer não imite os costumes deste mundo. Aqui aparece conformar. Conformar tem até mais que ver com o significado literal dessa palavra. Porque essa palavra é a palavra grega sushematizo. Não precisa a galera gravar grego aí, não. Mas Rapaz, mas eu vou te falar, hein? O grego rola solto nesse podcast. Mas Pode essa, continuar. mas essa palavra ela tem que ver literalmente com uma pergunta. Quem é que te molda? De alguma maneira, alguém moldou você de tal forma que você é o que você é hoje por influência. Influência de quem? Quem te influenciou? Você hoje é mais dos seus pais, mais dos amigos, mais daquilo que você está consumindo? Mais da mídia. Então, essa é a pergunta. Qual é a preocupação de Paulo aqui? Preocupação bíblica. Aí é a segunda palavra. Ele vai falar assim, não se deixe ser moldado, vou fazer uma tradução aqui livre, né? Não se deixe ser moldado pelos padrões, pelos costumes deste mundo. Aí agora, uma outra curiosidade. A palavra mundo em grego é uma tradução da palavra cosmo, só que aqui não é cosmo que aparece. Aqui a palavra que aparece é aion. E aion não é, a melhor tradução não é mundo, mas é século. E em muitas Bíblias vai aparecer Isso. a expressão século. Exatamente. Não vos conformeis com este século. Por que século é melhor do que mundo? Porque Paulo está falando sobre esse tempo onde você está vivendo. Esse tempo que você está vivendo, ele tem os seus padrões. Ele tem os seus modelos. E Paulo está dizendo o seguinte, não são esses modelos que devem ser o seu padrão. Porque os modelos comuns deste mundo, deste momento do mundo, eles são padrões negativos, nocivos, destrutivos. No tempo de Paulo havia padrões destrutivos. Já havia, né? E a palavra padrão, ela vem a origem dela é latina, é patronus. Significa, vem do pai, né? A expressão pai, pater. E diz assim, modelo a ser seguido. Então, Paulo está chamando a nossa atenção. Gente, aquilo que está bombando aí, não é isso que você tem que imitar. Aquilo que você está vendo aí que está sendo, cara, é o mais seguido. Não é isso que você tem que seguir. Rapaz. Aquilo que está sendo mais comentado, não é isso que você tem que seguir como modelo. Aquilo que está sendo mais jogado, não é isso que você tem que jogar. Aquilo que está sendo mais assistido, não é isso que você tem que assistir. Mas aí isso envolve uma questão de decisão. É a decisão, é a escolha que você vai fazer. E isso realmente assim, é difícil. Exige, como a gente falou, que a origem da palavra aqui, metanoia, exige confissão, existe mudança de rota. Existe você falar assim, andar na contramão. Exato. Fazer totalmente diferente do que os outros estão fazendo, por seu bem, pro bem de quem está perto de você. Mas é complicado para a galera isso daí, né? Porque quando eles se encontram, a primeira coisa que eles falam, você viu aquela série? Você acompanhou a série? Você viu qual é a trend nova que está lá no Instagram? Aquela música, você já ouviu? Olha que música maneira. Então as pessoas não querem ficar de fora dessas situações. Sim. Né? Aí é que tá. Qual é a chave? Qual é a saída? Qual é o meio que nós devemos usar para não viver
de acordo com os padrões deste Acho que a mundo. palavra-chave para tudo que se faz na nossa vida é equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio para podermos desenvolver a nossa mente de forma espiritual. E assim, é bom frisar isso, né? Para depois, se houver alguns cortes, a gente não está demonizando as redes sociais. Elas são úteis, são necessárias para podermos pregar o evangelho, até mesmo para um momento de descontração, sem problema trabalho de nenhum. muitos, né? É o trabalho de muitas Exato. pessoas. O que nós estamos trabalhando aqui é uma realidade, não é mente de cristãos fanáticos. Trabalhamos aqui com pesquisas da OMS. Nós estamos trabalhando aqui, vocês Com têm dados, aí os né? QR Codes, que eles vão levar artigos para você, para te mostrar as fontes. E essas fontes, elas só colaboram para aquilo que a Bíblia já vem há muito tempo nos anunciando. Uhum. E Paulo falou isso quando? E parece que ele estava aqui, né? Parece que ele está participando aqui, ele que é o produtor do nosso podcast. Ó, vocês vão falar isso, a ideia parece que é essa. Mas já vê coisas que vêm se arrastando por uma década, por séculos, e agora nós estamos nos últimos dias. Então, equilíbrio para ter uma mente saudável e estarmos atentos à realidade que nós vivemos e aquilo que está ao nosso redor. E tem uma dica prática que a própria lição deu aqui, usando o exemplo de Pedro, né? Porque Pedro estava com aquela mente atormentada também, e Jesus faz um convite especial para ele acompanhá-lo momentos antes da cruz. E Jesus dá uma dica muito prática. Ele diz, ó, eu vou estar orando e vocês vigiem e orem. E aí a gente conhece a história. Pedro não fez aquilo que Jesus tinha falado. Ele foi dormir. Ou seja, ele abandonou o posto. Ele baixou a guarda. E o resultado qual que foi? Por ele não ter vigiado, no momento de pressão, a pressão carregou ele. Carregou. É o grande BO que a gente enfrenta, né? É isso aí. Porque a pressão não é nem só o jovem que passa. Não. Todo indivíduo passa por um momento de pressão. Mas o que te leva a tomar uma decisão contrária à pressão? Se a sua mente está equilibrada, ela está equilibrada como resultado de quê? Aí tem um texto que eu curto muito, que está no Salmo 1. Davi escreveu assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto às águas. Vem o tempo da seca, sua folhagem não murcha e continua dando fruto. Como que é uma árvore plantada junto às águas? Pô, vem tempestade, vem seca, mas ela continua firme. Ela não cede à pressão da circunstância. Mas por quê? Porque ela está fundamentada ali. Ela está enraizada, né? Está sempre sendo nutrida, né? Está sempre sendo Mas nutrida. aí é que tá. E essa é a dica prática, O né? senhor usou um exemplo clássico, que foi Pedro, que cedeu à pressão, que sofreu esse tipo de pressão mental. Imagina a luta mental dele ali. A gente estudou, inclusive, na temporada passada sobre Pedro. Mas outras pessoas do nosso meio, da mídia, famosas e tal, passam e passaram por isso. Uma cantora muito famosa aí, né, do Rio de Janeiro e tal, ela tirou um tempo também sabático das redes sociais, inclusive estava ouvindo Vocal Livre, onde ela estava, Legal. que é uma cantora, né, o termo que a gente usa é mundano, né, porque não é da igreja e tudo Secular, mais. vamos lá, secular. Secular, obrigado, pastor. Ela precisou dessa renovação, dessa limpeza, ela até usou o termo, né, dessa purificação, entendeu? E aí a gente vê, né, tem um outro padre muito famoso que passou por problemas mentais e tal, e viu a saída no esporte, né, malhando e tudo mais. Então, ninguém está isento disso. Não. Dessa pressão psicológica por todas as informações, por tudo que acontece ao nosso redor. Ninguém está isento disso. A questão é que aqui, né, com isso daqui, que é o guia, tá certo? E através da palavra de Deus, a gente vai tentar lançar um remédio, um antídoto, não é? Uma Te dá uma alternativa, né? Uma alternativa Alternativa melhor uma para você. entendeu? Para que a gente possa junto aí, sei lá, curar a nossa mente. Exato, porque o ceder à pressão não é nem necessariamente você entrar em pecado.
Uhum. É o que a própria lição vai abordar aqui. O ceder à pressão, muitas vezes, é cair. Cair não em pecado, mas cair doente, cair enfermo. E aí, como evitar isso? E é em Antiga- todos e- os sentidos, né? Fala, pastor. Hã? É em todos os sentidos. Você vê, é muito comum hoje. Você vê como é que as pessoas, às vezes, elas estão sem noção. Eu passo e vejo alguém em perigo. Qual a primeira coisa que eu faço? É tirar o celular para gravar. Quando na realidade eu deveria ir lá, né? Estender a mão. Você vê onde o ser humano está hoje? Ele vai gravar. Alguém ajuda, mas eu aqui. Eu ia até comentar isso aí antes. Isso está muito comum E eu nos dias de vou hoje. incluir a igreja. A igreja era sem noção, aí vocês vão me entender, tá? Não corta, não faz um recorte disso aí, não. Que a gente demonizava agora me fugiu da cabeça a enfermidade, depressão. Depressão. Ah, fulano tá com o diabo porque tá com depressão. É falta de Deus. Falta de Deus porque tem depressão e tudo mais. Então, aí a gente veio aprendendo, entendeu? Aprendendo de que isso é uma enfermidade, que precisa de remédio e que tem remédio, entendeu? Sim. E como o senhor falou, não necessariamente é pecado. Né? Essa enfermidade não é pecado, a pessoa caiu, entendeu? Mas ela tem como e precisa se levantar. E nos próximos episódios a gente vai ver homens de Deus que caíram em enfermidade. Incrível, Mostrando que todos nós somos vulneráveis a isso. né? Exatamente. Gente, nosso tempo tá Avançando. curtíssimo, Vamos que vamos. curtíssimo. Vamos lá, né? Eu vou então passar rapidinho aqui sobre o comente, falando sobre restaurando a imagem de Deus. Que aí é onde vocês já começaram já a passar alguma coisa. E eu vou até ler algumas citações aqui do nosso guia, que é importantíssimo. Aí agora a gente precisa restaurar a imagem de Deus na nossa vida. Se pela contemplação nós somos transformados, então para a gente ser transformado à imagem de Deus, nós precisamos contemplá-lo. Eu não vou cometer o equívoco aqui de falar o livro errado, mas eu acho que é o Vida de Jesus, em que Ellen White fala que a gente precisa meditar mais no sacrifício e na vida de Jesus. Sim. Né? O próprio Desejar de Todas as Nações isso, fala sobre Também, isso né? também. Exatamente. Então, a gente precisa passar mais tempo com Jesus, olhando a Jesus, né? Meditando em Jesus, que aí a gente vai passar a ser como ele. Sim. E eu achei, tem até duas partes grifadas aqui na parte do comente, mas eu quero ler justamente a do meio, que não está grifada. O desígnio original de Deus não pode ser concretizado a menos que permitamos que ele redefina nosso pensamento e renove nossa mente. Entendeu? Então, assim, a decisão está em nossas mãos. A gente precisa permitir que Deus entre na nossa mente e nos molde. Sim. Para o ser humano se parecer com Deus originalmente, ele precisou sair das mãos de Deus, né? Para ele parecer novamente, ele tem que voltar para as mãos de Deus. Isso aí, e é como o senhor falou, né, pastor? Quem está dominando a sua mente? Aí você já não tem mais controle de si. Entendeu? Já não tem mais controle de si. Agora, se o Espírito Santo controla a sua mente, você verdadeiramente é livre. Você verdadeiramente é livre quando Deus controla e domina a sua mente. Sabe o que eu lembrei agora? A passagem que eu lembrei? Aquela dos endemoniados de Gadara. Uhum. Quando Jesus chega ali, e no livro de Marcos ele menciona um só, né? Uhum. E quando você vai ver as citações de Ellen White, ela fala que a expressão, não, aqueles homens não estavam mais parecidos com o ser humano, e sim como feras, né? E quando eles têm um contato com Jesus, eles são transformados. O livro de Marcos lá, ele relata que aquele que ele relata, ele fala que no final, quando aqueles homens vieram, né, quando aqueles que tomavam conta dos porcos foram à cidade, que eles voltaram, eles encontraram aquele homem são, restaurado e vestido.
Então, assim, ele estava totalmente descaracterizado, ele não parecia mais com um ser humano. Incrível. E quando o pecado... Aí eu uso essa seguinte expressão, né? Quando o ser humano ele cai em pecado, ele acaba sendo... Ele começa a se parecer menos com Deus, Sim. né? E se parecer menos com a forma original do Criador. Só que quando a gente precisa retornar a isso que a gente está falando agora, né? Restaurar, né? Restaurar a imagem de Deus. E como que a gente restaura a imagem de Deus? Justamente quando a gente é transformado por Jesus. Sim. Quando a gente aceita o chamado dele, o apelo dele. Tem até um texto de Oséias que ele fala sobre aquele momento de idolatria, de promiscuidade que o povo estava vivendo quando o profeta foi chamado, que o povo estava se tornando abominável como aquilo que adorava. Caramba. É exatamente isso aí, né? Pesado, hein? Exato. Só para fechar essa parte aqui, eu vou ler mais um trecho. Ó. Pelo poder do Espírito Santo, nossos pensamentos se tornarão um com os pensamentos de Cristo. Seus desejos se tornarão os nossos desejos e pensaremos e agiremos como Jesus. Uhum. Aí vem um outro texto, né? Pensai nas coisas lá do alto Sim. e não das coisas que são daqui da terra. Porque quando você começa a pensar sobre as coisas daqui da terra, você entra em desespero, né? O governo, a segurança, a saúde, os hospitais, olha como é que estão, olha só, os impostos, né? Dívidas, boletos e tudo mais, segurança, como eu já falei. Então você começa a pensar as coisas daqui da terra, você vai pensar assim, não tem esperança. Sim. Aí Deus sabiamente já deu a saída. Por Paulo, né? Eu acredito que foi Paulo que escreveu isso. Falou, ó, pensa nas coisas lá do alto, tudo aquilo que é santo, é bom, é agradável para sua mente. Pensa nessas coisas, né? Para de pensar em vingança, em ódio, em rancor, Fofoca. mãe. É muita coisa que a nossa mente para assim, ó, Exato. para poder ficar perdendo tempo pensando em coisa ruim. Inclusive, esse texto que você está citando, que é Filipenses 4:8, Brunão, tem uma expressão também muito legal, que é essa expressão usada como pensamento, traduzida como pensamento, é uma tradução da palavra grega logizomai, e significa literalmente aquilo que você se demora. Então, essa é a pergunta hoje, né? No que você se demora olhando, ouvindo? Às vezes a gente está realmente sendo essa massa de manobra e um poço de reclamações em relação à sociedade, porque é esse tipo de coisa que está sendo alimento para a nossa mente, né? Então, às vezes a gente defende mais, por exemplo, movimentos políticos do que movimento do reino, né? Do céu, por causa disso. Desse tipo de coisa que a gente se demora, né? E as pessoas nem percebem que elas estão sendo manobradas. E às vezes elas defendem coisas que elas nem acreditam. Elas nem acreditam. Às vezes na internet, já vi as situações de pessoas, às vezes ela vai lá, curte uma coisa que é totalmente contrário ao que ela pensa. Não só no sentido de princípios que ela tem na sua vida cristã, mas seus princípios de vida, éticos, tudo. Falei, mas você viu? Não, mas nem vi. Né? Você vai lá. E aí a mente dela, ela não consegue, porque ela está perdendo o controle. Já está no Ela tá automático. já está perdendo o controle. Galera, vamos passar para frente aí no nosso momento hipertexto no Compare. O primeiro tá facinho porque já vem as dicas para nós. Verdade. Mas eu acrescentei algumas coisas aqui. Você é o cara. Fala para nós, Cleiton. Bom, antes da gente ir para nossa rede semântica, né? Eu destaquei algumas coisas aqui no nosso momento hipertexto, né? Por exemplo, desde que o pecado corrompeu a natureza humana, Deus tem como objetivo restaurar a sua imagem em nós, os seus filhos, né? E a gente sabe que pelas profecias, quando a gente estuda a Bíblia, principalmente as profecias, a gente sabe que Jesus está voltando. Isso. Né? Então, a própria Ellen White diz que já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Então, Jesus está às portas, está próximo de voltar. E aí, o nosso guia faz uma pergunta. O que estamos fazendo aqui até que Jesus volte? Se o objetivo dele é restaurar a imagem dele em nós, será que nós estamos permitindo que essa imagem seja restaurada? Né? Então, nós precisamos nos se atentar a isso.
Capciosa essa pergunta sua. Exatamente. E é por isso que até a palavra aqui, né, da rede semântica, é propósito. Uhum. E a sugestão lá da rede semântica dessa semana, né? Propósito tem a ver com luta, objetivo, sentido, persistência, direção. E eu ainda coloquei autocontrole. Porque hoje nós precisamos ter autocontrole. O domínio próprio, né? Domínio próprio, exatamente. Foco. E hoje nós vivemos num mundo também que as pessoas são procrastinadoras. Sim, Rapaz. E eu acho que isso é um problema pra gente. sim. Que a gente acaba deixando as coisas para depois, e quando a gente tem que resolver, tem aquele montoeiro de coisas para resolver, né? E a gente deixa o que é essencial de lado. Uhum. Eu posso dar um testemunho? Claro, você que manda Eu aqui. decidi piamente, por minha saúde, de abandonar o açúcar. Não consegui ainda 100%. Cheguei a uma conclusão que é quase impossível. Entendeu? Mas estou no propósito. Legal. Diminuí bastante. Mas sabe o que é bastante? Bastante mesmo. Tanto que eu emagreci 7 quilos. Tá Rapaz. certo? Só eliminando coisas derivadas do açúcar, ou que contém açúcar, né? Eu senti que eu tô tendo um pouco mais de autocontrole Legal. nas situações. Eu senti isso, entendeu? Pode ser coisa da minha mente, Sim. mas eu senti isso, que em outras situações eu tô conseguindo ter um autocontrole. Uhum. Só por essa decisão do açúcar. E o açúcar é só o primeiro passo. Sim. O último vai ser a carne. Por último. Mas é isso o... verdadeiramente é da sua mente. Porque você está voltando a ter o controle completo dela. Sim. Interessante, tá? Isso aí é um testemunho pessoal do que está acontecendo só por uma decisão que eu tomei, entendeu? Você já está desfrutando do resultado já, né? E, Isso é olha legal. que eu não fiz muita coisa Sim, ainda, sim. tentei muito a melhorar, inclusive, tá? Mas está dentro do propósito da palavra aqui da E rede essa semântica. palavra, ela me fez lembrar um texto bíblico que tem tudo a ver com até uma decisão como essa, Bruno. Para você talvez pode ser uma coisa assim, trivial, mas tem influência até sobre a sua vida espiritual. Com certeza. Um texto bíblico que Paulo disse em Filipenses mesmo, né? Quando ele disse assim, capítulo 3, verso 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra alvo, ela é maturidade. Maturidade espiritual. Essa capacidade de você lidar com toda essa pressão circunstancial, mas o seu alvo, o seu objetivo, ele está tão determinado que essas coisas podem até te pressionar, mas elas não conseguem te influenciar, porque você atinge essa maturidade espiritual. O propósito, né? Isso E aí tem até uma frase comum aí, que vem até daquele conto lá, Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então você tem que ter realmente essa meta, esse propósito, e isso envolve todas essas palavras envolvidas aqui, né? Nesse mesmo texto ele diz, não que eu tenha alcançado, mas prossigo. É o que você falou. Eu não alcancei ainda, mas estou Nem determinado. sei se eu vou conseguir alcançar, Estou mas determinado. estamos Sim. chegando lá, né? E aí eu também tenho visto muita questão do controle das massas, né? Uhum. A alimentação está muito ligada a isso daí. Sim. Não é só a mídia, não. Entendeu? Infelizmente, Sim. a alimentação está muito ligada e aquilo que a gente come influencia a nossa mente. Sim. Eu tenho certeza que a gente vai falar A gente um pouco vai ter mais. essa percepção de que na jornada cristã a coisa tem muito mais que ver com o processo do que com a coroa, assim, né? A gente às vezes fica atrás da coroa, mas a gente vai desfrutando os efeitos no processo. No E é processo. isso que Paulo está falando. Não alcancei, mas a bênção está em estar conseguindo ir para frente, Isso caminhar, progredir. São pequenas vitórias, né, que vão te levar à coroa. Exato. E livro de mensagem aos jovens, né? Ellen White deixa bem claro que cada vez que você vence uma tentação, por menor que ela seja, você se torna mais apto, mais Exato. forte para vencer a próxima, que vai ser maior. Exato. E o efeito contrário também. Se você cede a uma mínima tentação, você vai estar mais propenso a dar brecha para uma tentação maior e ceder. Exato. Olha o que está falando aqui, só para a gente encerrar esse assunto. Ó. Nesse caso, teremos muitas vezes que travar lutas
contra o nosso gosto pessoal, Caramba. quando ele vai contra a palavra. A palavra Ou seja, em letra maiúscula, que é a palavra de Bíblia, Deus. a palavra de Deus. Ou seja, a gente tem que deixar a nossa mente ser transformada e moldada pela palavra de Gosto Deus. pessoal. É. O gosto pessoal. O açúcar é gostoso, Nossa, demais. mas Demais. precisa sair da sua cadeia alimentar? Precisa. É, Da sua saúde, do seu controle, do seu domínio próprio e tudo mais. exatamente. Exato. Vamos lá? Compartilhe conosco, pastor Madison. Então, aí a gente vai dar os primeiros passos, né, para a gente poder alcançar isso, atendendo o convite de Cristo. Ele faz um convite para a gente muito interessante, para sermos renovados, para que a nossa mente seja renovada. Mas como? Ele fala. Como nós podemos renovar a nossa mente? O convite dele é para que a nossa mente seja renovada pelo poder do Espírito Santo. Isso aí. Então essa obra não é minha. Né? Eu tenho que fazer este propósito, tomar a minha decisão. E a partir dessa decisão, Deus vai agir. Né? Eu preciso ter a mente de Cristo Jesus. Aí a lição apresenta 3 passos, eu vou falar sobre esses 3 passos aí, né? Rapidamente. Orar. Né? Como que eu vou alcançar ter uma mente, para que eu possa ter uma mente renovada? 3 passinhos. Orar diariamente, pedindo a mente de Cristo. Diariamente eu vou orar por isso. E como é que eu tenho a mente de Cristo? O que é ter a mente de Cristo? É viver como Cristo, né? É pensar naquilo que a gente sabe que Ele gostaria que pensássemos. É andar por caminhos que a gente sabe que Ele vai estar ao nosso lado. Isso é viver a mente de Cristo. E entregue a sua mente a Cristo, né? É permitir que Deus trabalhe em nós todos os dias. Todos os dias é permitir que Ele trabalhe. Lembrando, nós estamos num grande conflito e a batalha do grande conflito é aqui, ó. Se a gente tiver com a mente embotada, né, sem ter o controle dela, qualquer caminho vai servir pra gente. Sim. A gente não vai conseguir, né? Quando a gente quer algumas coisas, principalmente em alguns propósitos no exercício, né? A gente vai fazer. Hoje está em alta isso, né? Quem hoje, como atleta, ele muda alguns hábitos, entre ele tem a sua alimentação, o seu descanso. Por que ele faz isso? Para que ele possa ter a mente livre, para ele reafirmar todos os dias a sua decisão. Sim. Você tem que estar com a mente livre. E o que o inimigo está fazendo hoje? Ah, Deus não existe. Ele não trabalha. Acabou essa época, acabou para nós hoje. O que ele está fazendo? Ah, isso não deu certo. Toma coisa na mente e você vai se botando, você vai se viciando. Então, e permaneça atento e seja sóbrio, né? Então, como que eu vou fazer isso? Evitando tudo aquilo que é prejudicial à nossa mente, nos concentrando naquilo que Paulo diz lá em Filipenses 4:8, aquilo que é verdadeiro, né? E quando nós obedecemos a Deus, colocamos a nossa vida nas mãos dele, nós vamos ver que a nossa vida vai ser bem melhor. E até indo para esse campo aí do que foi explorado, que é bem prático, mas tentando tornar mais prático ainda, para ficar mais fácil de aplicar na vida, eu tenho exercitado fazer uma oração onde todo dia eu peço 3 coisas para Deus. Eu falo assim, Senhor, me livra da carnalidade, da vaidade e da desmotivação. São 3 coisas que eu sempre peço para Deus. Eu acordo de manhã, Senhor, me livra da carnalidade. E o que é a carnalidade? É tudo aquilo que eu gosto. Que é carnal, né? É tudo aquilo que me prende os olhos, me prende os ouvidos, me prende o apetite. E é uma luta. Todo dia é um leão para matar. Porque vai ter um foco de carnalidade. O que é me livrar da vaidade? É não me ensorbebecer, né? Não me envaidecer com as vitórias, com as conquistas, com os elogios e achar que eu sou o cara. Eu tenho que entender que eu sempre sou o cara de pau, mas não sou o cara, né? Então, ter a mente de Cristo é isso, porque a mente de Cristo é a mente que é tentada pela carnalidade, mas ele diz não para a carnalidade. Você pega a tentação lá, os momentos que ele foi tentado a desistir e prosseguiu, a vaidade, né? Os caras chegam para ele com elogio, como o jovem rico, como Nicodemos, e ele repreende isso. E ainda tem o texto que ele não usurpou ser igual a Deus, né? Exato. Então ele não tinha essa vaidade. Ele veio como servo, né? E até um texto de Filipenses fala que sempre ao lidar com o outro tem que ser superior a você.
mesmo independente da posição. Então, de forma prática, é isso, porque todo dia você vai ser tentado pela carnalidade, pela vaidade e pela desmotivação de seguir esse caminho. E colocar isso em prática é uma luta, mas se você orar, o Espírito Santo entra e é uma potência para te ajudar. Mas, Aí a gente vai ver o sobrenatural acontecendo na nossa vida. então, aí eu ia frisar bastante isso que o senhor falou, que essa obra não é nossa. Da renovação da nossa mente, não é gente que vai renovar. É o sobrenatural de Deus, que é o Espírito Santo. Entendeu? Sim. Então, a obra é dele. Você vê que os E passos nós são temos justamente passos. esses, né? É orar, é se entregar e é permanecer. Esses são os passos. A Aline tá com a braço bem assim, ó, ali atrás. Ali, ó. Vocês não vão terminar esse negócio, não? Agora tem um texto que arremata isso aí do final aqui, o consenso. Vai lá, E aí pastor. pode fechar aqui, Isso se aí, quiser. então pode fechar. Eu tenho um monte de texto legal aqui, mas eu dediquei um aqui que eu acho que esse aqui fecha a boca do saco aqui do negócio. Diz assim, ó, tá lá no 3º parágrafo. Vamos ver se é. Ao fazermos de Cristo o assunto de meditação, ele se tornará o assunto de conversação. E pela contemplação seremos realmente transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito. E aí eu arremato aqui com o último parágrafo que eu pintei aqui até de grafite, diz assim: deixando de lado o próprio eu, oferece margem à atuação do Espírito Santo, o sobrenatural, no coração, e leva uma vida inteira de consagração a Deus. Amém. Então, você vê que Maravilhoso. é um exercício não só de Deus, não é só o sobrenatural. Na verdade, é o seu exercício que permite a ação do sobrenatural. É o seu poder de decisão sendo usado para o Espírito Santo entrar, que ele potencializa essa obra que tem que ser feita de mudança de rumo, que foi o que a gente começou falando, né? E até tem um texto que fala assim: o fato de que você foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, isso é uma garantia de que nós temos essas 3 potências à nossa disposição quando quer que as invoquemos. Amém. Glória a Deus, hein? Rapaz, eu chego à conclusão, eu já tinha pensado sobre isso, né? Eu sempre quis ser atleta, especificamente jogador de futebol. Era meu sonho de criança, né? Mas não teve como. Quem nunca? Quem nunca, né? Mas a vida do cristão tem que ser uma vida semelhante à de um atleta, como o pastor falou. De abnegação de coisas, de alimento, de tempo, privação de lugares. Entendeu? É a vida de um atleta, a vida Exato. de um cristão. Entendeu? E de concentração no objetivo em que ele tem. O atleta é, como o Paulo mesmo fala, é alcançar a coroa corruptível. Sim. Nós temos que ter concentração em alcançar a nossa coroa de glória incorruptível. Somos atletas da fé, né? Isso aí, atletas da fé, tá certo? Algum comentário mais pra gente fechar? Antes que a Aline venha e derruba tudo aqui? Não, tá tranquilo. Acho certinho. que fechamos bem aí. E você aí, gostou? A Mariana, nossa amiga aqui, tá sempre acompanhando, mas está lá em Portugal. Estamos Tá para internacionais. chegar, exatamente, tá para chegar. Ela sempre fala, que a gente sempre fala, né? Toda lição a gente fala, essa lição é maravilhosa. E essa lição está maravilhosa. E é só o começo E da é segunda só o temporada. começo. É só o É o começo. primeiro episódio da nossa segunda temporada. Exatamente. Né? Venha desvendar conosco todos esses códigos. Vai lá nas nossas redes sociais, tá certo? Código-chave, @código-chave PDC no Instagram, código-chave no YouTube, nossa comunidade no WhatsApp. Você pode participar ali conosco também, interagir. E também no Spotify, né? Tá ouvindo a gente ali, tá Isso aí. bom? Ok? Recado tá dado. Valeu, pastor. Estamos assim honrados com sua presença, tá bom? Muito obrigado mesmo. Aí, amigos também, tudo certo, né? Bênção. Só começando esse trimestre, só Graças começando a essa Deus. temporada, então E tá boa demais, né? tá boa demais. Vamos orar então para a gente encerrar rapidamente? Fechemos nossos olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado
o direcionamento necessário para que vivamos aqui nessa terra miserável, mas onde nós temos a esperança de viver no céu. Amém. Como nós cantamos, Senhor, com os pés na terra, mas os olhos no céu, nós vamos, seguindo a Jesus. Nos ajude, Pai. Ajude a este nosso ouvinte, a esta pessoa que caiu aqui de paraquedas no nosso canal, que ele possa ser transformado, ter a mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Amém. E nós também possamos cada dia mais ser transformados e renovados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém. Abraço, amigos. Valeu. Obrigado. Até o próximo. Tamo Valeu. junto. Valeu.